Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui com o sexto vídeo da série Estudos sobre os Evangelhos Sinóticos. Hoje nós teremos então essa sexta aula que nós vamos falar sobre a anunciação do nascimento de Jesus a Maria. Vamos falar também sobre o nascimento de João Batista e a anunciação a José do nascimento de Jesus. É bom que você tenha a Bíblia aí ao seu lado e você pode marcar Lucas capítulo 1 do versículo 26 a 38 e também o versículo 57 a 80 de Lucas e o livro de Mateus no seu capítulo 1 versículo 18 a 23. A anunciação do nascimento de Jesus a Maria está lá então em Lucas 1, 26 a 38. Maria era descendente da tribo de Judá, como nós vimos na aula anterior, nascida em Nazaré da Galileia, e era muito piedosa e temente a Deus, e era a noiva de José, o carpinteiro. O anjo Gabriel, o mesmo que havia falado a Zacarias sobre o nascimento de João, também falou a Maria sobre o nascimento de Jesus. Maria, porém, ela teve uma reação bem diferente da que teve Zacarias. No caso de Zacarias, então, houve uma reação, houve uma oração, que foi ouvida por Deus para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, e tratava-se de um milagre, né? E com Maria, então, foi diferente, foi uma escolha divina. Maria foi escolhida por Deus para gerar, né, o Messias, o Redentor. Bom, em Lucas capítulo 1, versículo 28 a 29, nós temos um diálogo do anjo com Maria. Maria, então, ela espantou-se pela saudação que o anjo fizera a ela, pois o anjo, o que ele fez? O anjo exaltou Maria, ele disse, salve agraciada. Ou em outra versão, ele disse, alega-te muito favorecida. Essa palavra em grego que é kecharitomene, que em grego quer dizer favorecido ou agraciado. Então nós concluímos que Maria era o alvo da graça de Deus e não a fonte da graça, como insistem em pensar alguns. Bom, a pergunta de Maria ela foi bem diferente da pergunta de Zacarias, lá no versículo 18. Quem está acompanhando, ela disse, como saberei isto? Ela perguntou, enquanto Zacarias perguntou, como saberei isso? Enquanto que Maria disse assim, como será isto? Então, disse, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, né? Em Lucas 30, versículo 34 do capítulo 1. Então Maria queria saber qual seria o método que Deus usaria, pois o que certamente Deus faria, né? Que ela não tinha dúvida nenhuma que Deus faria. Ela só queria saber qual seria o método, pois Deus, tudo que Deus promete, Ele faz. E ela não compreendeu essa concepção, né, impossível ao homem, mas ela não duvidou do cumprimento daquele evento. Então ela disse lá no versículo 38, que a gente estiver acompanhando, ele disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então ausentou-se de Maria. Bom, o Messias seria da família de Davi e nasceria em Belém, conforme está escrito lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2 a 5. Belém também é chamada Efrata nos dias de Jacó, né? E foi ali então que foi sepultada Raquel, a esposa de Jacó. Lá, quem quiser testificar, está lá em Gênesis capítulo 35, do versículo 16 a 19. Bom, então por isso Belém era pequena entre as tribos os clãs de Judá, era uma cidade pequena, mas ela alcançou então uma grande fama, né? Quem lembra de uma aula anterior que nós falamos que os meninos de 2 anos para baixo foram assassinados
quando Herodes o Grande tentou matar então aquele que seria chamado os reis dos judeus, a saber, Jesus Cristo. Em Mateus 2, versículo 16, que está esse fato. Bom, porém os que foram escolhidos para serem os pais dos Messias, Jesus, Maria e José, eles moravam distante de Belém, cerca de 160 quilômetros, e eles moravam em uma aldeia, nas colinas, lá distantes da Galiléia. Então, um decreto de Roma, o decreto que exigia que fosse feito o censo, né? Exigiu então que todos fossem a Belém, né? As pessoas tinham que ir para o local de nascimento para que fosse feito esse censo. Então, Maria e José então foram para Belém para que fosse feito o censo. Então Deus, dessa maneira, então ele fez o quê? Ele fez do decreto de um imperador, de um império pagão, um instrumento para que se cumprisse as profecias de que o Messias viria então de Belém, nasceria em Belém. Bom, no versículo de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, versículo 46 até o 56, nós temos então uma oração que Maria fez, chamado Cântico de Maria. Né? Ela diz que Maria disse Deus, então, santo, por quê? Porque as suas obras são de um padrão moral perfeito. E ela, então, Maria, então, nesse cântico, ela realça a misericórdia de Deus e enaltece a aliança de Deus com Israel. A visita de Maria a Isabel, quando Maria foi visitar Isabel, logo após a visita do anjo, então Maria foi visitar Isabel. E tudo leva a crer que não era muito perto o local onde Isabel morava, mas mesmo assim Maria foi visitar. E nós vemos que houve uma reação muito grande de Isabel quando ela viu Maria. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, que houve uma reação inclusive da criança que Isabel estava grávida. Quando ela viu Maria, a criança então ela estremeceu no ventre, ou seja, houve um reconhecimento, né? Houve um reconhecimento. João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele imediatamente reconheceu que Jesus, o Redentor, estava ali no ventre de Maria. Então é bom nós lembrarmos disso, porque mais na frente, quando nós tiver uma passagem que João Batista parece duvidar, nós vamos precisar dessa passagem para dizermos que não há dúvida de João Batista quanto a Jesus ser o Messias. Bom, então Maria regressou e imediatamente foi ver José. Então o nascimento de João Batista, ele está no versículo 57 até o 80 de Lucas, do primeiro capítulo de Lucas. O que foi dito em Lucas 1,14, ele cumpre-se em Lucas 1, versículo 58. Então, no 59, Lucas, no versículo 59, o 8º dia, de acordo com Levítico, capítulo 12, versículo 3, o menino então seria circundado, né, conforme Gênesis, capítulo 17, versículo 9 até o 14. Bom, o nome da criança tinha grande importância no mundo do Antigo Testamento. Então, cada nome hebreu, judeu, ele tinha um significado e ele se tornava uma parte importante da criança. Os judeus acreditavam que primeiro deviam conhecer o nome da pessoa antes que pudesse conhecer a própria pessoa. Então vejamos o que ele quer dizer. O nome Jacó, por exemplo, ele quer dizer aquele que agarra o calcanhar, né, ou o suplantador, né? Para vermos então a importância de um nome, conhecer o nome de Jacó era conhecer o caráter de Jacó. Então era
de grande importância a escolha do nome da criança. Esse nome iria ter uma influência muito grande na vida da criança. E o nome de João, ele deriva-se do hebraico Yehohanan, que quer dizer graça de Jeová. Jeová tinha a missão de atrair a graça celestial aos homens. Bom, no versículo então de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, versículo 18 a 23, nós vamos poder ver então a anunciação a José, né, o anjo comunicando em sonho a José o nascimento de Jesus, no versículo então 18 a 23 do capítulo 1 de Mateus. Quem tiver a Bíblia ao lado pode acompanhar, né, e testificar. Nós vamos ler aqui para que não fique o vídeo muito extenso. Bom, então como José, após você ler, você vai ver como José soube da gravidez de Maria. Para que nós possamos compreender o que vai ser dito aqui, nós temos antes que compreender que do período de Moisés até nós chegarmos ao período de Jesus Cristo, a sociedade judaica ela sofre muitas alterações, e muitas delas provocadas pelo surgimento do judaísmo, que surgiu no período de Esdras e Neemias, quando houve então uma reformulação dentro da sociedade judaica, a qual havia saído de um período de 70 anos de cativeiro. Eles estiveram sobre o cativeiro durante 70 anos. Então, com o judaísmo, surgiram os intérpretes da lei, chamados os rabinos, e correntes teológicas com pontos de vistas assim, totalmente diferentes sobre certas passagens bíblicas, como, por exemplo, em Deuteronômio 24, versículo 1, que fala acerca do divórcio. Bom, esses pontos divergentes, esses pontos de vista divergentes, eles existem até hoje. Muitas pessoas leem a Bíblia e têm um ponto de vista, outros leem e têm outro ponto de vista. Então isso aí não é coisa tão antiga, porque ele existe até os dias de hoje. Bom, sobre acerca do divórcio, em Deuteronômio 24, versículo 1, alguns rabinos então estabeleceram que a mulher culpada de adultério, ela deve ser repudiada, e muitos garantiam ser este um dever religioso, né? Em Mateus 5,32, e no capítulo 19 também, versículo 9, nós vemos o próprio Jesus, então, ele referindo-se ao adultério como motivo para divórcio, né? Então nós podemos concluir que no tempo de Jesus a mulher adulta ela poderia ser preservada do apedrejamento, porque a lei não falava que tinha que apedrejar. Isso foi convencionado entre os judeus que seria dessa forma, que a mulher adulterasse, ela seria apedrejada, mas a lei dizia simplesmente que a mulher adulta ela seria motivo de divórcio, e Jesus mostrou então que ratificou isso, mas ele preservou aquela mulher adulta do apedrejamento. Então, voltando à pergunta, como José ficou então sabendo da gravidez de Maria? Bom, naquele tempo, a noiva, quando engravidava, ela deveria procurar o sacerdote ou o rabino e contar o que lhe aconteceu, né, conforme o que está determinado lá em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 23 ao 27. Bom, o sacerdote ou o rabino, ele então, logo que a noiva comunicava, ele chamava o noivo e comunicava também ao noivo, e esse decidia o que ele faria com a noiva, conforme João 8, versículo 3 até o 11. Bom, alguns acreditavam que Maria teria agido dessa forma, comunicado ao sacerdote. Porém, há uma outra corrente teológica, né, que diz que Maria teria acreditado na compreensão de José. E José, então, para não difamar Maria,
no versículo 19, resolveu então deixá-la secretamente. E é justamente nesse momento então que ele toma essa decisão, é que o anjo aparece para ele em sonho. Bom, não era muito raro Deus comunicar-se por sonho naquela época. E por essa razão, então, José creu imediatamente, né, na fidelidade da mensagem. Até hoje, no Oriente Médio, os sonhos eles são considerados meios importantes da revelação divina. José, filho de Davi. Era essa a forma hebraica para expressar os descendentes de Davi. Isso então faria com que José recordasse que a linhagem e a sua linhagem e as profecias relacionadas à sua linhagem. Lá em Gênesis 49, versículo 8 a 12, e também em 2 Samuel, no seu capítulo 7, versículo 16. Bom, que nada mais é que a aliança de Deus com a tribo de Judá e a aliança de Deus com Davi, respectivamente, que trata esses capítulos e versículos citados anteriormente. Essa expressão, então, José, filho de Davi, ele denota o direito que José possuía para criar o Messias prometido. Bom, nos versos 21 e 23, ainda do capítulo 1 de Lucas, nos versos 21 e 23 de Mateus, o anjo, então, ele faz referência à profecia de Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14. Podemos, então, entender que esses versículos nós podemos entender da seguinte maneira: os pais do Messias colocariam o nome de Jesus, Yeshua em hebraico, né? Cujo significado faz referência à sua função, salvar o povo do pecado, ou o Senhor é a salvação. Agora, o povo em geral o conhecia como Emanuel, cujo significado é Deus conosco. Isso implicando no reconhecimento que realmente Jesus era o Filho de Deus vivos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, e Mateus 27, versículo 54. Bom, o versículo 24, então, revela que as dúvidas de José cederam lugar à confiança após a intervenção divina. E o versículo 25 revela que José recebeu, então, o direito de dar ao nome ao filho como todo pai. Bom, por hoje é só. Nós vamos continuar na próxima semana, a 7ª aula, quando nós falaremos sobre a Virgem, né, Maria, quando ela visita a Isabel. Nós vamos falar sobre essa visita, que nós demos só só fizemos uma lembrança hoje, mas nós vamos falar literalmente, né? Nós vamos falar sobre o nascimento e a infância de Jesus, e nós vamos falar também sobre a sua vida em Nazaré da Galileia. Então, quem gostou desse vídeo, se você quiser, pode curtir aí, dar o seu like, ou você pode também compartilhar este vídeo e pode se inscrever no meu canal para que você possa estar recebendo então os avisos das próximas aulas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e fique na paz de Deus. Amém.